Sejam todos muito bem-vindos. Hoje vamos falar sobre uma passagem muito conhecida na Torá, porém muito desconhecida em um determinado ponto. Todos nós queremos saber como conseguir mais dinheiro, como ter uma vida melhor, qual é a maneira correta de se comportar quando se trata de dinheiro. Muitas pessoas nos perguntam, será que eu devo jogar na Mega Sena? Pessoas já me perguntaram quais são os números que eles devem jogar. Porém, a Torá nos ensina que Hashem não escolhe números. Hashem escolhe ganhadores. Então não importa quais números você escolher. Se você for aquela pessoa escolhida para ganhar, você ganhará. E você vai me perguntar, mas Rav, pessoas que eles jogam com números, que eles conhecem os números e eles sabem a matemática, eles fazem a conta e jogam os números e eles ganham. Então sim, é verdade que quanto mais você se esforça, mais você ganha. A resposta é, somente são verdadeiras essas palavras nos olhos dos homens. Porque você vê que ele ganhou, mas você sabe tudo o que acontece na vida dele. Você sabe o quanto ele perdeu por ter ganhado algo que na verdade ele não merecia, que na verdade, entre aspas, ele não deveria ter ganhado. Aquelas pessoas, por exemplo, que eles trabalham nos dias proibidos, eles trabalham no dia sagrado do Shabat, ele trabalha nos dias das festas, quando Hashem disse que é proibido trabalhar, e ele ganhou dinheiro aquele dia, ele ganhou R$200 aquele dia, e você fala, Hashem, olha aqui, essa pessoa trabalhou no Shabat e ganhou R$200. Então, enganar essa pessoa, ele vai acabar perdendo aquele dinheiro do outro lado. Ele vai acabar perdendo aquele dinheiro porque a geladeira vai quebrar, o carro vai bater e assim por diante, para não chegar a falar de doenças, pessoas que gastam fortunas em remédios, pessoas que gastam fortunas em hospital, e tudo isso não aconteceria se o dinheiro dele fosse ganho de uma maneira correta. Ou seja, a pessoa se esforçou de uma maneira proibida para ganhar um dinheiro e agora o Criador precisa fazer de alguma maneira que ele perca aquele dinheiro, porque aquele dinheiro não lhe pertence. Então a pessoa acaba sofrendo e agora ele vai precisar ir para o hospital e pagar o médico e pagar os remédios daquela doença, quando na verdade ele nem deveria estar doente. Todo motivo que ele está doente é porque ele precisa gastar esse dinheiro e ele não pode usufruir daquele dinheiro. Ou ainda existem pessoas que todo o seu dinheiro é roubado, ou aqueles que deixam para a herança para os outros e assim por diante. Então a pergunta é, o que devemos fazer com o nosso dinheiro? Qual é a maneira correta de olhar para este grande assunto que acaba, você querendo ou não, sendo um ponto muito necessário na sua vida? Eu não falo importante, eu falo necessário. Porque existe uma diferença muito grande entre o que é necessário e o que é importante. Uma coisa importante é quando você dá importância para aquilo. Quando você faz disso uma coisa central, uma coisa que deve e que merece o seu esforço. Enquanto que uma coisa necessária é algo que você precisa fazer, você precisa falar sobre aquilo, você precisa se ocupar daquele assunto, porém não necessariamente você precisa se esforçar e colocar isso como um assunto principal na sua vida. Portanto, ensina pra gente a Torá. Na passagem do livro de Shemot, estamos no livro de Êxodos, para você que traduz os nomes da Torá. Nós estamos no capítulo número 16. E no capítulo número 16 diz pra gente a Torá que o povo de Israel pediu comida. Eles estavam 3 dias depois da saída do mar, a abertura do Mar Vermelho. O Mar Vermelho abriu e eles entraram por um lado e saíram no mesmo lado, mas saíram longe daquele lugar onde eles entraram. E então eles se salvaram dos
egípcios, os egípcios foram afogados no mar, eles foram 3 dias sem água. 3 dias eles foram sem água e depois daqueles 3 dias eles reclamaram porque eles não tinham comida. Então Hashem os respondeu. E Hashem diz pra gente o seguinte. Estamos no capítulo número 16, no versículo número 1. E viajaram de Eilim e foram toda a congregação de Israel para o deserto de Sin, que está entre Eilim e entre Sinai, no dia 15, do segundo mês, desde que eles saíram do Egito, é o dia 14 do mês de Iyar, o mês que ele é o signo de touro. Para você que assistiu os nossos vídeos sobre Mazalot, sobre a astrologia verdadeira. Então, no dia 15 de Iyar, eles estavam aonde? No deserto. E no versículo número 2 diz, e reclamou a congregação de Israel sobre Moshe e sobre Aharon. E eu falo sobre, porque é assim que está escrito na Torá. E disseram, quem nos dera que morressem no deserto, nas mãos de Hashem, na terra do Egito, enquanto nós estávamos sentados aonde? Nas alcira basar, na panela de carne, e nós comíamos o pão e nos sustentávamos, porque vocês nos trouxeram para este deserto e vamos morrer, toda a nossa congregação, de fome. Eles não tinham comida, eles não tinham bebida e eles estavam desesperados, então eles reclamam por Hashem. Reclamam para Hashem e com Hashem. E reclamam com Moshe e para Moshe. Então Hashem responde, e Hashem diz o seguinte no versículo número 4. E disse Hashem para Moshe, eu vou fazer chover para vocês pão do céu. E sairá o povo e colherá cada um no seu dia, cada porção no seu dia. Para quê? Leman anasenu ayeler batoratin lo. Para testá-lo, será que ele vai para a minha Torá? Será que ele vai andar na minha Torá ou não? Ou seja, daqui nós vemos a primeira coisa e o ponto mais importante, o assunto Parnassá. O assunto sustento, ele é um assunto que veio testar o ser humano. Testar para quê? Para saber se você vai continuar no caminho de Hashem ou não. Quantas pessoas não deixaram o caminho de Hashem? Quantas pessoas não largaram a verdadeira Torá e começaram a fazer outras religiões, começaram a inventar coisas que a Torá ela é contra, começaram a modernizar a Torá. Por quê? Porque eles querem dinheiro, porque eles querem mais dinheiro, eles querem conseguir algo que não está decretado. Então o primeiro ponto é que Hashem manda a comida para a pessoa e é um teste na verdade. Será que você conseguirá passar esse teste ou não? E esse teste nós vemos no livro de Mishlei, no livro dos provérbios, o livro das alegorias. E no livro de Mishlei, no capítulo número 30, está escrito Divrei Lemuel Melech Asher Sartu Imo. E nós vemos tudo que está escrito no capítulo número 30 do livro de Mishlei, que Shlomo HaMelech ele fala o seguinte: não me dê muito dinheiro. Shtaim sha'alti meimach al timna mimeni beterem amut. 2 coisas eu peço perante você, não as negue de mim antes da minha morte. Quais são essas coisas? Resh va'osher al titenli. Não me dê riqueza e não me dê pobreza. Atrifeni lechem hu, que me dê o meu sustento necessário. Por quê? Por que não pobreza e não riqueza? A pessoa pode falar, não, eu quero ser rico, porque aí eu vou poder ter tranquilidade para servir a Hashem. Eu quero ser rico porque eu vou poder fazer caridade com outras pessoas. Fala Shlomo HaMelech, não, eu peço 2 coisas, não pobreza e não riqueza. Pen esba, porque talvez eu vou me sustentar. Veikrashti ve'amarti mi Hashem, e aí eu vou negar e vou falar, quem é Hashem?
Quem é Hashem? Eu fiz tudo isso, eu tenho dinheiro, eu tenho poder, então eu tenho medo de chegar nesse ponto, fala Shlomo HaMelech. O penevaresh veganafti, e talvez eu vou ficar muito pobre. Se você me der pobreza, eu vou ficar pobre e eu vou roubar. E quando eu roubar, vão me processar. E eu, por medo, vou acabar jurando em falso. E dessa maneira, além de ter cometido o pecado do roubo, além de ter cometido o pecado de tirar dinheiro de outra pessoa, eu também vou jurar em falso. Então, e eu vou acabar negando o nome de Hashem. Então a gente vê que o homem mais sábio do mundo, Shlomo HaMelech, no capítulo número 30 do livro das alegorias, o livro de Mishlei, ele pede e ele diz: Hashem, não me dê riqueza e não me dê pobreza. Como então nós devemos nos relacionar, como devemos nos comportar quando se trata de Parnassá? Bezrat Hashem, nós vamos responder na nossa próxima aula.